Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinário. Esse webinário é organizado pelos jovens da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação e a gente convida um especialista para contar um pouquinho sobre uma experiência em avaliação e criar um momento de bate-papo em que a gente possa tirar algumas dúvidas, curiosidades e entender um pouquinho mais sobre essa experiência. Hoje a nossa convidada especial é a Lígia Vasconcelos. A Lígia é consultora em avaliação de impacto social, doutora em economia pela USP, tem mestrado em economia e graduação em administração de empresas pela FGV e licenciatura em matemática pelo IME-USP também. Foi gerente de avaliação de projetos do Itaú Unibanco, onde criou a área e respondia pela avaliação de projetos sociais, em especial educação e políticas de sustentabilidade. Atuou como diretora científica do Instituto Escolhas. É pesquisadora associada do Núcleo para Medição de Impacto Socioambiental, Inspermetrics, e mentora da Rede Mulher Empreendedora. É membro dos conselhos consultivos do Trapézio Grupo de Apoio à Escolarização e R20 Brasil Regions of Climate Action. Bom, só algumas combinações aqui para a gente se organizar em termos de webinário. A Lígia vai fazer a apresentação dela e depois disso a gente abre para as perguntas. Então, nesse momento, vamos ficar todos com o microfone fechado. E aí, se quiserem fazer uma pergunta, por favor, levantem a mãozinha. Tem um jeito aí na lateral de vocês para levantar a mão, que aí eu vou passando a palavra para cada um de nós. Pode ser? E aí, agora é com você, Lígia. Por favor, fique à vontade. Então, tá bom. Agradecer de novo o convite. É bom a gente poder compartilhar experiências. Essa foi uma experiência diferente, no mínimo, né? Então acho que vai ser uma boa conversa. Antes de entrar na avaliação, só queria comentar, você leu aí o meu currículo. Sou pesquisadora associada do Métrices, do INSPER, que é um núcleo de avaliação dentro do INSPER. E essa semana, por coincidência, vai ter oficina que eu ajudo a comunicação, foram 3 no ano, essa terceira do ano, sobre indicadores, construção de indicadores. Então, quem vai ser aqui em São Paulo, mas é também transmitido ao vivo, então quem tiver interesse, disponibilidade é quinta-feira de manhã. Depois eu posso passar os detalhes para vocês. Essa oficina ela tem uma primeira parte que é uma apresentação com comentários, o tema é indicadores, e depois ela tem grupo de discussão, mas essa parte só funciona na parte presencial. Os participantes mandam perguntas avaliativas e aí a gente forma 3, 4 grupos para discutir, o grupo discute em cima daquela questão e tem sido bem bacana. Então, depois eu passo as informações via rede, mas antes que eu esqueça, já fiz um pouco da propaganda. E Okay. O costume de falar sempre com apresentações super estruturadas. Então, eu trouxe uma apresentação super estruturada para apresentar um pouco qual era a questão para vocês. E eu foquei a maior parte da apresentação no mapeamento de riscos que a gente fez antes de começar, justamente por ser no Xingu, por trazer várias questões diferentes. Mas em qualquer momento vocês podem interromper e assim, a gente não precisa passar a apresentação inteira também, então é um pouco mais para suscitar discussão mesmo. E antes de colocar essa avaliação, isso não está na apresentação, essa avaliação surgiu porque uma organização que eu, para variar, esqueci o nome, internacional, que financia projetos em meio ambiente, estava querendo incentivar os grupos, as ONGs financiadas a fazer avaliação de impacto, especificamente avaliação de impacto no sentido de ter grupos de tratamento, controle e ter causalidade. E eles ofereceram, acho que em 2017 ou 2016, um curso que essas ONGs financiadas participaram, um curso de mais ou menos uma semana sobre avaliação de impacto,
Então, lançaram-lhe ali a primeira chama ali para interesse desses grupos em fazerem. Esse curso correu muito bem, e aí eles se disponibilizaram a financiar avaliações de impacto. Então, foi oferecido um valor em dinheiro para essas organizações que não tinham o costume de fazer avaliações de impacto, em temas que talvez isso nem fosse tão comum, para fazer especificamente a avaliação de impacto. Eu estou já adiantando isso porque a gente fala assim, puxa vida, vai fazer uma avaliação num território indígena, você pode imaginar outras formas de avaliação que talvez tragam respostas mais robustas, mais profundas em relação ao tema, num contexto tão diferente. Mas esse projeto de avaliação nasceu com essa demanda de ser uma avaliação de impacto. A gente toda a discussão é como é que a gente dá conta de trazer resultados interessantes num contexto pouco usual para esse tipo de avaliação. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Deixa eu lembrar como é que compartilha a tela. Pronto. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Então, isso que eu falei, é uma avaliação de resultados socioambientais do impacto, e a intervenção que foi feita foi a introdução de painéis solares no território indígena do Xingu. Então, o objetivo da avaliação é esse, avaliar o impacto da instalação de painel solar. A gente vai ver um pouco mais adiante. É lógico, como todo projeto nasceu do interesse em relação a causas ambientais, a motivação inicial com as avaliações, e com essa em específico, era ver impactos ambientais. Mas aí a gente vai ver ao longo do caminho que esses a gente não consegue medir em tão pouco tempo. A gente fez essa avaliação 1 ano depois da instalação, mas aí eu vou comentar mais um pouco porque que justamente o impacto ambiental vai ficar para outro momento. Essa avaliação foi feita junto com o IEMA, que é o Instituto de Energia e Meio Ambiente, e o projeto de instalação de painel solar é de um instituto parceiro deles que chama ISA, que faz um trabalho grande pelo Brasil inteiro com comunidades indígenas. Do lado do IEMA, ele não é um instituto focado em comunidades indígenas, mas em questões de energia e de alternativas de energia. Então, eles têm um grupo lá que olha muito para questões de mobilidade urbana e tem outro olhando para fontes alternativas de energia. E aqui só para... Isso eu tive que aprender, não sei se eu que conhecia há pouco, digamos que hoje eu sei muito mais sobre os índios no Brasil do que eu sabia há 2 anos atrás. O território do Xingu está aqui no Mato Grosso. É deste território em específico que a gente vai falar. E aqui só para dar uma noção de dimensão do que a gente está falando, a gente está falando. Nesse território, a gente tem 90 aldeias com mais ou menos 6.000 pessoas. Então, um pouco essa dimensão. E por número de casas, uma média de 7 casas por aldeia e número de pessoas por aldeia, mais ou menos 70. E aí, tudo que eu vou falar aqui sobre o Xingu, eu aprendi durante essa avaliação. Tem uma questão de casa que é um núcleo familiar, não chega a ser uma família nossa tradicional de, sei lá, pai, mãe e filhos, mas pode aí ter o avô e também o irmão e mais algum agregado. Então, normalmente são laços familiares, mas normalmente não é só um casal com seus filhos, pode ser 2, 3 casais com seus filhos numa habitação só. Isso tudo importa porque a gente está falando do uso de energia, de onde eles vão puxar energia depois para usar, né? E a intervenção em si é isso que eu tinha falado, é a instalação de painéis solares. Eu vou passar, o vídeo eu vou passar na sequência, é um videozinho de 6 minutos, porque esse vídeo ele contextualiza a questão de fontes alternativas em locais remotos. Depois ele já adianta algumas coisas da avaliação, mas eu acho legal porque também assim, para entender um pouco esse contexto, né?
Aqui, quando eles estão instalando painéis solares, eles estão substituindo ou tentando substituir o uso do diesel, que é a fonte mais comum de energia, não só no Xingu, mas em qualquer comunidade remota que o sistema nacional não chega de eletricidade. E no formato do Xingu, esses painéis foram instalados não nas casas específicas das famílias, mas em locais comunitários. Então, foi instalado 1 ou, no máximo, 2 painéis por aldeia, e ele está aqui, metade em escolas, aí uma boa parte em postos de saúde e alguns em locais produtivos, né? Então, casa de sementes, casa comunitária ou para uso de internet. Mas um foco muito grande em colocar nas escolas e no posto de saúde. Mas o que a gente sabe, o que eles já sabiam, né, que a gente comprovou indo lá, é que todo mundo usufrui. O painel tem uma saída para você plugar o seu equipamento na escola, mas todo mundo vai lá e pluga o seu celular e recarrega o seu celular na tomada da escola. Então, era meio sabido que, apesar de ele estar com foco de uso no posto de saúde na escola, que ele seria usado para outros fins na medida do possível, né? E agora eu vou a Jasmine que vai passar o videozinho, né? Sim, vou colocar o videozinho, então. Só um minuto. Opa, só um minutinho. Só me confirmem se o áudio vai funcionar, tá? No território da Amazônia Legal vivem 24 milhões de brasileiros. Distribuída por uma área que ocupa mais da metade do país, essa população compõe um rico mosaico humano, que inclui mais de 173 povos indígenas. São diferentes línguas, histórias e modos de vida, combinações únicas de aspectos culturais, ambientais e socioeconômicos. Essa diversidade e amplidão territorial colocam desafios à implantação de infraestruturas já consolidadas em outras regiões, como é o caso da energia elétrica. O Serviço Público de Energia Elétrica já alcança aproximadamente 98% da população brasileira e programas de governo fazem avanços importantes para universalizá-lo. No entanto, das 500 mil famílias ainda desatendidas, 70% estão na Amazônia. Isso numa região responsável por quase 1/4 da capacidade instalada no país. Grande parte dessa energia é exportada para outras regiões através do Sistema Interligado Nacional. Conectá-los ao sistema pode parecer um caminho fácil, mas implantar essa infraestrutura respeitando a diversidade do território seria um processo repleto de desafios, com o potencial de gerar altos custos ambientais, sociais e econômicos. Já os geradores a diesel, bastante difundidos pela região, também apresentam seus problemas, da emissão de ruídos e de gases prejudiciais ao meio ambiente à exigência de uma logística complexa e cara. O diesel é transportado por centenas de quilômetros de estradas e rios. Seu preço compromete o orçamento das famílias ou custa caro para a sociedade quando subsidiado pelo governo. Portanto, não estamos em um território vazio a ser ocupado e explorado. Já existe uma infraestrutura na Amazônia. O que falta é criar uma infraestrutura para a Amazônia. O IEMA, Instituto de Energia e Meio Ambiente, e o ISA, Instituto Socioambiental, avaliam que esse desafio deva ser enfrentado com uma mudança de paradigma, criando na Amazônia as condições para uma matriz energética de base renovável, limpa, socialmente justa e que atue como vetor de fomento à produção. Hoje, esse desafio passa por algumas barreiras. Embora a longo prazo seja mais econômica, quando comparada ao diesel, a energia renovável possui custos de aquisição maiores, mais sujeitos à exposição cambial e exige melhores condições para financiamento inicial. Há também um desincentivo velado às renováveis por parte dos estados que arrecadam receita com a cadeia do diesel e criam estruturas fiscais que a beneficiam. Ainda, as renováveis podem exigir sistemas híbridos ou alternativas de armazenamento. Apesar das pesquisas e inovações lançadas neste campo, tudo isso pode impactar ainda mais nos custos. Na busca por enfrentar essas barreiras, o ISA desenvolve desde 2009 o Xingu Solar.
Além da instalação de sistemas fotovoltaicos, o projeto tem oferecido formação às comunidades para que tanto a manutenção dos equipamentos quanto as estratégias de gerenciamento dessa energia possam ser assumidas de modo autônomo pelos povos indígenas do Xingu. Agora, IEMA e ISA realizaram um trabalho para avaliar os impactos desse projeto. A avaliação jogou novas luzes sobre como esses povos pensam o acesso à eletricidade, um recurso que já está incorporado ao dia a dia, somando qualidade de vida sem prejudicar os costumes tradicionais. Nas aldeias que receberam o projeto, identificou-se que os painéis ampliaram a sensação de segurança quanto a possíveis atendimentos de emergência, ao disponibilizarem energia 24 horas por dia. Verificou-se maior oferta de ensino noturno nas escolas das aldeias atendidas. Nelas, os professores fazem mais uso de computadores, desenvolvendo inclusive atividades de pesquisa. Além disso, confirmou-se que há uma forte demanda por mais equipamentos e mais energia, e que entre a queima de combustíveis fósseis e o uso da energia solar, há preferência pela opção renovável. Porque ela dispensa o abastecimento periódico com combustível, garantindo economia de recursos a longo prazo. Porque sua maior facilidade de operação e manutenção oferece às comunidades indígenas mais autonomia e independência nessas ações. E porque não produz ruídos e gases prejudiciais ao meio ambiente, como o CO2. Segundo o estudo do IEMA, apenas os geradores a diesel do território indígena do Xingu hoje emitem cerca de 600 toneladas de CO2 por ano. O mesmo estudo simulou um cenário em que as demandas reprimidas por energia elétrica na região seriam atendidas. Nesse quadro ideal, caso a tecnologia se limitasse ao diesel, seriam cerca de 1.200 toneladas de CO2 emitidas por ano. Embora o investimento inicial nos geradores a diesel seja menor, quando se leva em conta as despesas a longo prazo, o estudo mostra que a opção fotovoltaica e a híbrida são mais econômicas. Assim, identificar essa alteração de preferência tecnológica é importante, pois indica a possibilidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e assegurar o atendimento da demanda por energia elétrica no território. Esses resultados são fortes evidências, fornecendo insumos ao poder público, à sociedade civil e ao setor privado para refletirem sobre a infraestrutura de energia elétrica para os povos do Xingu e da Amazônia. E mais do que isso, eles nos mostram que o desenvolvimento real deve vir com tecnologia apropriada, preservando o meio ambiente, respeitando a autodeterminação das populações e as características dos territórios. Bom, assim, eu acho esse vídeo interessante porque ele resume a questão da energia para comunidades isoladas rapidamente e também porque foi divertido participar da criação desse vídeo, porque eu acho que eu nunca tinha criado um vídeo tão lúdico e colorido para falar de avaliação de grupo de tratamento e controle. Então, a gente também descobre formas de comunicação e de como passar informação diferente de um monte de gráfico e tabela, que no fundo é o que eu mais costumo usar. Eu vou voltar aqui a compartilhar minha tela. Peraí. E aí, só complementando o que o vídeo falou, para contextualizar um pouco, eu acho que isso não estava na fala deles. Assim, o governo, o Ministério da Saúde dá cotas de diesel para essas comunidades. Então, eles recebem uma cota X. O diesel é caro, assim, os índios não pagam por isso, mas assim, pagamos nós, né? Paga a sociedade. E porque é caro, eles usam moderadamente. Então, o comum nessas aldeias é ligarem a energia, sei lá, das 5 da tarde às 9 da noite, e depois não tem mais energia, não tem iluminação, assim, todo mundo vai usar o computador ou recarregar o computador e assistir a televisão no horário que tem energia, depois desliga. E, óbvio, o diesel é poluente. Né? Ele tem um custo de poluir, de carregá-lo até areias, e ele funcionando, ele é poluente para gases de efeito estufa. Então, para quem se preocupa com o meio ambiente, você quer diminuir o uso de diesel.
Por outro lado, o painel solar, em específico na potência que foi instalado nas aldeias, ele não dá conta das necessidades de energia do que eu dizer ligar um freezer, não dá para ligar um monte de coisa solar. O painel solar, se não tiver sol, ele vai deixar de funcionar, a bateria vai aguentar um tempo, mas não vai aguentar tanto, e ele não tem tanta potência. Eu não entendo muito disso, os engenheiros devem entender, mas eu entendi que o painel solar você ganha em ter energia 24 horas por dia, mas você não dá conta de tantos aparelhos que exijam tanta energia ligados a ele. Só aprender o dilema e onde essas coisas entram, porque algumas perguntas são em relação à abertura dos índios em receber o painel e fazer mais uso de energia limpa, né? Também o que estava no vídeo é isso, o painel hoje ele é mais caro, o investimento inicial é mais caro, está caindo vertiginosamente o preço de bateria, então é uma coisa que talvez a curto prazo começa a valer a pena para a gente, se quiser instalar em casa. Assim, há 10 anos atrás era caro, não se pagava, hoje está começando a se pagar. Se você instala, você não tem mais custo nenhum, né? Você só deixa o sol, você não compra mais combustível. E é um aparelho marcado, e que aí eu acho que o ISA fez um bom trabalho, pelo que a gente viu na pesquisa, porque uma das questões aqui, a primeira que vai aparecer é o risco de o painel quebrar rápido e ninguém saber consertar, e na verdade você tem um painel quebrado. E eles fizeram um trabalho grande de treinamento, de manutenção dos painéis, e pelo menos na nossa avaliação a gente não viu, nada foi reportado de problema de painel que não estava funcionando, ou de quebra, ou de nada. Até o próprio pessoal do ISA contou 1 ou 2 para a gente, mas parece que é mais episódico. Então, a questão de ser uma aparelhagem mais moderna, que exige treinamento para cuidar e para manter, parece que eles cuidaram para que isso não vire sucata moderno. Bom, voltando aqui para a apresentação, a gente fez 2 pesquisas de campo, isso eu vou falar um pouco também, a princípio era uma só, mas a gente não conseguiu visitar tantas aldeias quanto a gente queria na primeira, e a gente conseguiu fazer uma continuação, a gente foi voltando em setembro, foram 15 aldeias visitadas, e a gente entrevistou os líderes das aldeias e os representantes das casas. E aí eu vou discutir um pouco por que nesses 2 níveis, né? Porque não só os líderes da aldeia ou só porque os representantes das famílias. E tem uma preferência aqui de entrevistas com homens, então eu vou falar um pouco que é um pouco cultural. Assim, era mais fácil, porque as mulheres, basicamente, na maioria dessas aldeias, tinham que ter permissão para dar entrevista, e nem todas falam português. Então, com os homens, a língua portuguesa não seria um problema. No fundo, o que aconteceu um pouco diferente é que quem foi a campo foram entrevistadoras mulheres que ficaram hospedadas em casas de mulheres, e parte das perguntas e das entrevistas acabaram acontecendo nas casas de mulheres, entre elas. Então, foi um indicativo que a gente teve dessa organização do ISA, que está lá dentro, que está direto lá dentro do Xingu, mas que, no fundo, acho que com as entrevistadoras mulheres a gente teria passado por isso sem problema. E a gente também tentou fazer avaliação de dados secundários, mas a gente não conseguiu nada no nível da aldeia. Você consegue informações sobre os indígenas, sobre datações, você consegue alguma informação que você delimite algum território, mas não o suficiente para a gente conseguir saber se aquela informação era de uma aldeia específica ou não. Então, a avaliação ela ficou só com as 2 pesquisas de campo. E aqui eu vou começar uma lista, e aí eu acho que o interessante e diferente dessa pesquisa foi isso, que foi esse mapeamento de riscos que a gente fez para algumas coisas, assim, tem uma resposta assim, como é que eu evito esse risco, para outra é como eu mitigo esse risco, e para outras bom, eu vou assumir esse risco e vou em frente, porque é o que dá para fazer. Então,
né? A gente vai descobrindo na avaliação, mesmo na quantitativa, que não tem resposta exata para as coisas. Então, o que eu já tinha falado, os painéis exigem manutenção, então uma dúvida nossa era um risco da gente chegar lá e ter um painel quebrado há muito tempo e aí isso não tem impacto nenhum. Isso, como eu falei, não aconteceu. Então, assim, as aldeias tratadas, né, que a gente chama tratadas, que tinham os painéis, efetivamente estavam usando os painéis. E o outro risco, porque a gente fez a pesquisa depois de um ano do processo de instalação dos painéis solares, mas a intenção do ISA é instalar em todas as aldeias. Então, no momento em que a gente estava planejando indo a campo, o ISA estava paralelamente continuando a instalação em novas aldeias. E, de fato, tirar uma amostra, porque no meio do caminho recebeu a instalação do painel e a gente achou que ia comprometer a análise e tirou. Uma coisa que não tem como fazer aqui teve as duas coisas. Teve uma que o próprio ISA tinha instalado e a gente tirou da amostra, e teve uma aqui que ganhou um painel por um outro caminho e a gente resolveu também tirar da amostra essa que tinha painel também. Aí, quando a gente começou assim, começo da conversa para fazer essa avaliação, como eu falei que foi lá assim, foi uma oferta de uma instituição internacional de pagar uma de impacto. No primeiro momento, a gente tinha pensado em fazer em comunidades remotas, ribeirinhas na Amazônia. Então, sim, por mais que as comunidades ribeirinhas estão longe das grandes cidades, elas pareciam uma realidade mais próxima para a gente pensar um questionário, indicadores, as dimensões que a gente gostaria de avaliar, do que quando a avaliação se transformou numa avaliação no território do Xingu. Então, certamente, se a gente tivesse tido uma avaliação anterior mais qualitativa, conhecendo o território melhor, a gente teria ganhado para dimensionar o que avaliar, como avaliar, o que perguntar. Por outro lado, a gente trabalhou o tempo inteiro na construção tanto dos indicadores como do questionário, com um dos especialistas dessa instituição, do ISA, que eu não sei se ele é antropólogo de formação, mas que o trabalho dele, a experiência dele é toda voltada para as comunidades indígenas. Então, desde da informação de como é que você faz uma pergunta, do que vai ser entendido, do que não faz, que poderia ter sido um campo anterior para dessas informações, na verdade a gente fez isso com uma pessoa que já conhecia bem o terreno. E fez toda a diferença para a construção do questionário ter essa pessoa com a gente. Outro ponto de discussão, de time e impacto, que eu tinha falado no início, o interesse inicial era avaliar questões de meio ambiente, mas o que a gente já sabia antes mesmo de ir a campo é que a energia do painel, ela, num primeiro momento, ela não estava substituindo o diesel. Na verdade, ela estava aumentando a oferta de energia dentro da aldeia. O que a gente tinha de relato era de uma situação de muita demanda de energia pelos índios, então, em um ano, certamente eles não fariam uma substituição de uma cota de diesel por um painel de baixa potência, um único painel instalado na aldeia. O que o IEMA fez um estudo, isso aparece um pouco no vídeo, que não está aqui, não estava no meu escopo, mas eles fizeram também, foi um de cenários futuros. Então, supondo que essa demanda de energia vai continuar aumentando ao longo do tempo, se esse aumento futuro for feito com energia limpa, certamente você vai ter um resultado melhor do que se ele continuasse sendo feito com diesel. Mas, nesse momento, a gente nem foi olhar para isso, porque, assim, com certeza, a gente não ia medir nada de diminuição de uso de diesel. Acho que tá aqui o que eu falei, está aqui. E em relação aos usos mesmos, aí sim, um ano é suficiente para as pessoas, acho que até menos tempo a gente já veria os usos da comunidade ali da energia do painel solar. Outra questão aqui, por ser uma avaliação não só quantitativa, mas também uma avaliação de impacto com um grupo de tratamento e controle,
era tamanho de amostra, porque para eu poder afirmar, ultimamente eu tenho falado muito, né, que o estatístico ele é um ser pessimista, né, porque a resposta dele é assim: não posso afirmar que houve resultado. Você tem um resultado com uma margem de erro muito grande e você não afirma nada com contundência, né? Não posso afirmar que tem um resultado. E aí o risco de uma amostra pequena é você até ter um resultado quantitativo positivo no que você quer, mas com uma margem de erro tão grande que você não sabe se aquilo é por conta de um pequeno tamanho de amostra ou se é ruído mesmo e não teve impacto nenhum. E a gente vai ver lá na frente que, de fato, em vários indicadores que a gente olhou, o sinal encontrado estava correto, mas a margem de erro era grande, e aí você fica com essa resposta cuidadosa: não posso afirmar que esse resultado é realmente resultado de impacto. E aí, assim, algumas contas a gente consegue fazer estatisticamente, chama de poder de teste, para ver, calcular ex ante, simulando o tamanho de impacto, simulando o tamanho de amostra. O tamanho seria o ideal para eu garantir a medição de um impacto mínimo. E a gente chegou num número básico de 9 pares de aldeias, que seria, assim, fazia muita diferença para conseguir um impacto estatisticamente significativo. Eu ir de 8 para 9 aldeias, não fazia tanta diferença eu ir de 9 para 10 aldeias. Então, até o segundo campo surgiu porque a gente não tinha varrido a quantidade de aldeias que a gente queria em função dessas contas aqui, desses cenários que a gente tinha feito, e a gente conseguiu negociar um segundo campo para aumentar um pouco a nossa amostra. Outro ponto aqui também de decisão, que a gente ficou meio no meio do caminho, é resultados de quem que a gente vai medir. É da aldeia, que recebeu um painel solar, é da família, é do indivíduo. E é lógico, assim, se eu penso pelo lado da questão anterior de tamanho de amostra, eu quero análise no nível de indivíduo, porque é onde eu vou ter mais gente, onde eu vou ter mais variação de respostas, e estatisticamente eu tenho mais chance de medir alguma coisa concreta. Pensando no painel que foi instalado, um por comunidade e num local comunitário, muitas perguntas que mais pertinentes faziam sentido no nível da aldeia e não no nível da pessoa. Então, no final, a gente decidiu fazer 2 questionários. A gente tem um questionário para perguntas sobre a aldeia de uso do painel, e a gente tem perguntas para os chefes de família sobre o uso do painel no nível da família. E aí, no nível da aldeia, a gente faz estatísticas mais básicas, de comparação de médias. No nível do indivíduo, a gente consegue aplicar uma metodologia de pareamento e tentar melhorar um pouco estatisticamente a análise, deixá-la mais robusta a análise que a gente está fazendo. Além da questão, o que está aqui no texto, além da questão do painel em si não ser um painel por família, mas ser um painel por aldeia, a gente também tem essa questão, e essa questão apareceu na nossa análise, que muitos dos costumes e hábitos são coletivos. E, além disso, em muitas aldeias, o cacique é que manda. Então, quando você faz a entrevista no grupo, e aí eu preciso dizer, eu não fui para o Xingu. Depois eu me arrependi um pouco de não ter ido, mas eu não fui com as meninas no campo, eu não fui. Eu fiquei sentadinha aqui na mesa analisando os dados. Mas quando você faz a entrevista em grupo, às vezes o cacique toma a palavra e responde para todo mundo. E acabou. As pessoas respondem e repetem o que o cacique disse. Então, isso era um risco que a gente sabia e tinha meio instruído as entrevistadoras para tentar fugir um pouco dessa resposta igual e perguntar de novo, mas isso acabou ocorrendo. Acho que não a ponto da gente perder respostas e perder a avaliação, mas isso a gente tem muito a gente vê em algumas aldeias específicas respostas mais iguais que outras, que poderiam ser, que são respostas de uso do tempo, do que a pessoa acha sobre painel solar, que elas não sabem ser tão iguais em todos os lugares, né? E, por outro lado, só uma coisa que eu coloquei aqui, né, que é esse mundo mais atual, né?
tem também uma questão assim, né? Esse índio tem esse lado mais coletivo, ele é fato, mas ele também tem um lado mais atual e que dá uma diferenciação. Alguns índios têm salário do governo porque são professores ou porque trabalham no posto de saúde e recebem salário, outros não recebem. O uso de celular, lógico que acaba sendo mais individual. Então, não é que você não tem nada individual, mas certamente é uma comunidade que funciona de forma diferente que a nossa. Aí, em relação aos indicadores de impacto, isso eu já falei, né, da questão do nível da aldeia, do nível dos indivíduos. Outra questão, que por sinal era uma questão que a mim interessava muito, de tanta resposta assim, foi esse pergunta do tempo. Se eu fosse fazer uma impacto de mais energia em comunidade ribeirinha, eu ia perguntar se a produtividade aumentou, se ele comprou um freezer, se ele está conseguindo congelar mais peixe, aumentou a venda de comércio de coisas que precisam de geladeira e se isso gerou alguma maior nas famílias, né? Acho que as perguntas iam para um lado econômico talvez esperado. No caso do Xingu, essas perguntas não faziam muito sentido. E uma coisa que entrou, mas tinha uma preocupação da instalação dos painéis, não só dos painéis, mas da entrada de coisas da nossa civilização branca lá, se isso afeta muito os costumes e as tradições. Então, as perguntas iam nessa direção também, sobre se a gente disponibilidade maior de energia afeta o vida dos índios. E uma forma de perguntar isso, que eu pensei, foi de uso do tempo. Só que essas conversas preliminares, o que foi nos dito é que eles não pensam quanto pensando quando ficou o pago, porque essas horas e minutos para eles não faz sentido, eles pensam de forma diferente. Me perguntem qual, como, mas esse tipo de pergunta. Então, o que a gente testou, e acho que até vem coisas interessantes aí, é um ordenamento de atividades. Então, no seu dia ou na sua semana, o que você mais fez, o que ocupa mais tempo do seu dia inteiro, mas sem tentar pôr nessa minúcia, que em outras avaliações eu poderia de perguntar por hora e tentar realmente fazer um mapa das horas gastas da pessoa. Outra coisa que não está aqui, mas que também a gente acabou tendo dificuldade depois, até mudou o questionário de um para o outro, porque a gente estava interessada, assim, tem questão do dia a dia deles, que a priori não mudaria, quer dizer, tem que caçar, tem que pescar, tem que preparar comida, onde tem casa de semente, onde tem alguma atividade produtiva, eles têm o trabalho deles. Então, essa pergunta de uso do tempo, o interesse maior era nas horas que não fossem trabalho. Só que essa noção de trabalho, de lazer, para eles não existe. Então, a gente tentou fazer essa pergunta, assim, o que você faz nessas horas de lazer, mas as perguntas vinham iguais a não horas de lazer, porque eu acho que assim, a forma de pensar não é essa. Então, a gente depois meio desprezou a questão se era hora de lazer ou não e perguntou das horas gerais, porque a gente não estava conseguindo esse tipo de precisão. E aí, especificamente no posto de saúde, que é uma questão relevante, porque essas cotas de diesel, elas são levadas, justamente, elas são pagas pelo Ministério da Saúde, porque o motivo principal dessa energia estar lá é ela servir nos postos de saúde para a manutenção das vacinas, e soro antiofídico. Então, assim, o uso principal do diesel é fora na saúde. Então, uma parte importante de olhar era a questão de olhar se esse painel instalado no posto de saúde fazia uma diferença para emergência. Se não são todas alguns polos de aldeias têm 24 horas de energia e as vacinas e os medicamentos perecíveis, eles ficam em algumas aldeias. Então, quando acontece alguma coisa em uma aldeia que não tem, essa pessoa tem que ser transferida para outra aldeia. Então, você gerar de algum armazenamento adicional na própria aldeia
seria uma vantagem para situações de emergência. Uma coisa que é comum nessa região do Xingu é precisar de inalador. Então, você teria o inalador, você teria energia para uso do inalador por mais horas do dia do que o normal. Agora, o fato, e isso aconteceu, né, a gente fez uma pesquisa de instalação, depois de um ano de instalação dos painéis. Não aconteceu tanta emergência assim nesse período. Então, na hora que a gente foi fazer a pesquisa nas aldeias, perguntar se tinha melhorado, não tinha tantos casos assim para eu conseguir dizer, não, realmente nos casos de emergência, muito mais rápido e eficaz onde tinha o painel solar. Mas não porque ele não foi, simplesmente porque não tinha tantos casos assim de atendimento para a gente medir isso. Mudou aqui para avaliar esse ponto, e que foi interessante, porque essa foi uma das respostas que foi forte, se tinha mudado a percepção de segurança das pessoas. Então, já que a gente já sabia que corria esse risco de não conseguir medir efetivamente o que aconteceu na emergência, a pergunta foi no abstrato, assim, você se sente mais seguro hoje, sabendo que o seu posto de saúde tem 24 horas de energia? E essa pergunta foi respondida positivamente, e aí a gente consegue ver um impacto sobre, pelo menos sobre a percepção de segurança em relação à saúde. Em relação ao campo, tinha uma questão da gente não ser recebido, que não era tão grande, porque como toda a nossa entrada no Xingu foi mediada pelo ISA, isso foi decidido em reuniões da associação indígena, então assim, a gente tinha uma autorização sim para entrar, mas sempre poderia acontecer alguma coisa e você não teria muito o que fazer, né? E aconteceu, por exemplo, numa das aldeias que as meninas chegaram, isso foi no primeiro campo, faleceu o cacique da aldeia, que já estava doente, mas ele faleceu no dia que elas chegaram na aldeia. A aldeia entrou em luto e acabou, ninguém respondeu pesquisa nenhuma. Em setembro, quando elas voltaram, 2 meses depois, aí essa aldeia foi reentrevistada. A gente estava com um planejamento de campo e tinha passado batido uma festa do Quarupi, que é super importante na região. Quando a gente se deu conta, a gente teve que trocar, acho que 1 ou 2 aldeias também, porque na semana da festa não ia ter entrevista. Então, tinham coisas aqui que essa montagem do caminho do campo, que aldeias participariam ou não participariam, ela tomou tempo, assim, ela foi muito bem pensada e cuidada. Aí aqui eu já tinha falado, né, que a gente privilegiou homens adultos, que aí da informação que a gente tinha mais acostumado a lidar com brancos, entender melhor a língua portuguesa. E também essa entrevista a gente fez num formato em grupo, porque também nos foi dito que seria o mais comum e o mais aceitável pelos índios, que para a gente tinha um risco em relação ao ponto que eu tinha comentado anteriormente, das pessoas responderem todas iguais. Se eu conseguisse falar com cada um em separado, ele não saberia o que o outro disse, eu ia ter efetivamente a opinião dele. Mas era o que foi o possível fazer, e como eu comentei, em algumas mulheres acabaram respondendo o questionário depois, na casa de mulheres, e aí a gente teve algumas respostas que realmente foram fora do grupo. E o último ponto aqui do mapeamento de riscos é validade externa, que é um termo que a gente usa em avaliação, que é se o resultado do Xingu vale para outro lugar, e a chance desse resultado valer para outro lugar provavelmente é muito pequena. Assim, primeiro, para fora de comunidade, porque aí voltando, o interesse de quem me contratou para fazer essa avaliação, que era o IEMA, é de uso de energia limpa de forma geral. Então, o que o IEMA olha e batalha é pensar alternativas eficientes de uso de energia limpa para a região amazônica, não é para especificamente para o território do Xingu. Então, lógico que eles teriam interesse em um resultado que eles pudessem extrapolar para outros projetos deles, para poder reivindicar, olha só, se funcionou aqui, pode funcionar em outros lugares. Mas é lógico que acabou sendo uma avaliação super específica. E mesmo em relação a outros territórios indígenas, também provavelmente seria assim, não dá para extrapolar sem saber a realidade local, né?
E aí, seja por questões de costumes, tradições, o nível de disponibilidade de energia que já está de energia que já tem na região, que não necessariamente é igual. Bom, esse foi o mapeamento de risco. Eu acho que parar e ver se vocês querem falar alguma coisa, mas eu ainda tenho aqui um pouco da avaliação mesmo, e alguns resultados que a gente teve, o questionário, os principais indicadores que a gente olhou. Mas eu estou falando sozinha bastante, então se vocês quiserem agora comentar e perguntar alguma coisa, é um bom momento para... Vamos então fazer uma rodada de perguntas agora e depois você prossegue, Lígia? Isso. Então tá, até porque essa parte aí que você disse que ainda tem para falar, algumas perguntas vão nessa parte mesmo dos resultados, da avaliação, e a gente fica curioso também, né? Pois é. Se vocês prestarem atenção no vídeo, os resultados estavam lá, hein? Os Sim. principais. E aí, gente? Alguém quer fazer perguntas sobre essa parte? Eu Vai, João. tinha levantado a mãozinha, mas de boa. Olha, Lígia, você comentou no início e agora você estava falando também assim que parte da avaliação foi iniciada basicamente um ano depois da implantação desses painéis solares. E depois você estava comentando, né, de forma assim, muito curiosa a questão do viés que nós mesmos temos por sermos da zona urbana e achar que parte do nosso dia a dia também se enquadra no deles. Eu tenho duas perguntas. Uma primeira, uma é técnica e eu não sei até que ponto a gente pode discutir isso. E a segunda foi exatamente em qual época do ano foi feito esse estudo. Então, o primeiro é se você sabe por quanto tempo as baterias conseguem reter a energia produzida. Porque algo que eu fico pensando sempre sobre solares é de que só funciona abastecer a comunidade quando tem sol. E na região amazônica são 6 meses de sol e 6 meses de chuva. Então, eu estava aqui me perguntando o que é que faz justamente quando o tempo está nublado, quando não tem esse sol forte para produzir essa energia, se eles acabavam voltando ao uso do diesel durante essa fase ou não. Então, por conta dessa pergunta, que é bem técnica, eu queria saber exatamente em que época do ano foi feita essa pesquisa, porque parte das respostas elas poderiam ter sido enviesadas justamente porque se foi assim no período logo após a sessão de chuvas, então provavelmente eles ainda estavam enviesados com um antigo regime de utilizar o diesel. Se foi na época que estava ainda ensolarada, então, talvez ele já tivesse uma nova dinâmica de utilizar os painéis apropriados. É interessante esse ponto, ninguém levantou. Fez um campo em julho, um campo em setembro. Os painéis começaram a ser instalados em julho do ano anterior. Certo. Então, na verdade, eles foram instalados em julho. Então, quando eu falo um ano, assim, a primeira aldeia tinha um ano de uso, então de julho a julho. As outras aldeias, 7 ou 8 aldeias tratadas, tinham um pouquinho menos de um ano, porque elas foram sequencialmente depois. Agora, eu não sei, agora uma pergunta. Não, isso foi ótimo, porque casa com a sua ideia da validade externa, né? Se é uma comunidade assim, com um dia a dia tão específico para você realmente generalizar. E baterias eu não sei, mas não é muito. Assim, a bateria, como assim? A bateria dura, sei lá, 5 anos. Tem que trocar a bateria dali a 5 anos. Então, ela é cara, mas ela funciona por muito tempo. Mas ela armazena, assim, eu acho que não passa de 2 dias. Esse número de cabeça, mas é pouco. Precisa de sol logo para recompor e o painel voltar a funcionar. Mas não é um problema. Eu sei que o IEMA fez um estudo anterior, porque tem outras possibilidades, né? Você pode usar biomassa para gerar energia, tem algumas outras possibilidades. Mas aí era muito técnico, eu não sei reproduzir, mas eu sei que precisaram um estudo das alternativas de energia limpa, o painel solar foi o que eles
acharam que valia mais a pena a região. Eu não consegui produzir os porquê dessa escolha. Se for uma coisa que te interessa, no final da apresentação eu pus o link das publicações do IEMA e para lá. Essas publicações de escolha e motivos. Tá certo. Nada. Obrigado. Mais alguém quer perguntar? Eu estou muito curioso para saber como é que continua a história. Quanto tempo durou essa avaliação, Lígia? Acho que a gente começou a planejar, de fato, acho que em março, e aí foi a campo em julho, setembro, e os resultados estavam prontos em dezembro. Foi esse o... Não deu um ano, mas quase um ano. E houveram muitas mudanças aí de tempo devido aos entraves ou coisas que vocês foram descobrindo ao longo do caminho, assim, esses desafios culturais? Na verdade, houve muita troca de aldeia, assim, tanto ao longo do planejamento e durante o primeiro campo. Mas esse julho que a gente foi, ele estava meio dado pelos tempos de organização do ISA e momentos que eles estariam lá. Então, eu não sei, nessa altura eu não sei nem dizer se foi muito tempo ou se foi pouco tempo, mas quando a gente começou a conversar da avaliação em fevereiro, março, logo de cara a gente sabia que tinha que ser em julho, tinha que se ajustar para estar com o instrumento de campo, com toda a lógica da avaliação para ir a campo em julho. E aí, depois a gente foi, achou que tinha visitado, que ficaram poucas aldeias, aí a gente negociou essa volta de campo em setembro. Então, se não tivesse voltado em campo em setembro, a gente teria entrado antes. Certo, eu tenho mais uma pergunta também, que, assim, normalmente a gente tenta fazer um teste do instrumento, né, dos questionários e tal. E um pouco pelo que você falou, durante o campo, vocês perceberam algumas perguntas que não se encaixavam ou que culturalmente não fazia sentido. Se você puder falar um pouquinho desse desafio e como é que foi esse processo, não sei se entre um campo e outro vocês conseguiram ajustar alguma coisa. Sabe que agora você está perguntando, eu não lembro se o pessoal do ISA, né, que é quente no Xingu, se eles chegaram a mostrar o questionário em alguma reunião da Associação Indígena. Mas esse questionário passou por várias pessoas do ISA, tentando justamente rodadas com eles, de ajuste, forma de perguntar, tanto de vocabulário, como de compreensão, como de coisas que fariam sentido. Por exemplo, isso de uso do tempo foi uma coisa que a gente, em parte, ajustou antes, só perguntando de ordenamento, de uso do tempo, sem entrar em muitos detalhes, mas a gente manteve uma pergunta, e eu lembro, na época foi uma discussão, como é que a gente fala para eles de lazer, já que eles não têm essa noção, né? No questionário ficou uma pergunta de lazer, mas com uma explicação. Lazer quando fora da sua rotina, estava no questionário explicitamente para falar para eles, olha, sem contar o tempo de pescar e da roça e de cuidar dos filhos, como você usa o seu tempo. Mas mesmo assim, por mais que a gente tenha tentado a forma de perguntar para capturar o que a gente queria, né? O que para nós é o significado de lazer, a gente viu que não capturou. E aí a gente desistiu e perguntou o que eles faziam no dia e ponto final, assim. Mas essa foi uma que a gente ajustou. E acho que teve mais uma. Acho que a outra que a gente ajustou era mais de clareza. Foi uma pergunta que passou batido, uma pergunta que ficou meio aberta. Mas essa específica do uso do tempo, acho que fui eu que queria saber, insistir em manter o grupo da pergunta, mas não capturou exatamente do que eu queria. Uma pergunta rápida, Lígia. De quem foi a iniciativa de transformar os achados em vídeo? Foi
por parte do doador, da ISA, da IEMA, ou você mesma, assim, a instituição que executou a avaliação que achou melhor transformar? Foi o IEMA. Lógico, aí ele me envolveu o pessoal do ISA, mas foi o IEMA, que faz vários estudos em energia, né? Eles queriam uma forma de comunicação mais ampla. Lígia, Diga. desculpa, é o Fábio aqui. Diga. Eu não sei se foi falado no começo, eu estava com problema de conexão, com alguns cortes por aqui, mas eu fiquei curioso para saber se no processo de implemento houve algum tipo de monitoramento. Monitoramento no sentido, talvez, de avaliação. O que tem, como o ISA já estava no território, eles têm escritório no território do Xingu, eles estavam lá direto. Assim, esses treinamentos foram o que eles ofereceram junto da USP, ele aconteceu em várias aldeias, eles acompanharam. Então, não acho que foi um monitoramento específico para ver se a implantação do painel estava dando certo, estava gerando os resultados esperados. Mas ele aconteceu naturalmente porque eles estavam lá. Eles estavam sempre lá. Então, Obrigado. a resposta acho que sim, mas não de forma estruturada. Lígia, posso fazer Diga. 2 perguntas, por favor? Pode. Eu tenho uma pergunta sobre contexto e outra sobre método. Eu achei naquela primeira tabela que tu apresentou que tem poucos homens adultos, 1.000 e poucos homens adultos para 6.000 habitantes na área do Xingu. Saberia explicar por que isso acontece? A população é basicamente o quê? De crianças? Existem casamentos poligâmicos, talvez? Desculpa a minha ignorância sobre o contexto. Talvez os homens migrem. Não, mas isso é muita criança mesmo. Tem muita criança. Aí uma coisa que é interessante, tem um censo indígena, assim, a gente tinha um censo, como se fosse um censo demográfico com todas as pessoas mapeadas. Então, essa informação talvez estivesse um ano defasada. Inclusive, o que eles falaram historicamente, eu não sei de quantos anos antes, mas parece que essa população do Xingu, ela chegou em algum momento a decrescer de tamanho e nos anos mais recentes ela está crescendo. Então, tem muita criança mesmo. É que me pareceu que a quantidade de adultos, homens, era pequena, pelos dados que tu mostrou. Me chamou a atenção. Mais ou menos quarto, não é? Deve ser, acho que metade é criança e aí a outra metade entre homens e mulheres. Bem, e sobre a metodologia, a questão sobre metodologia, vocês fizeram um pareamento em nível de aldeia, foi isso? Sim. E lembra quais foram as variáveis utilizadas para o pareamento? Eu vou entrar nisso agora. Na verdade, o pareamento no nível da aldeia foi mais qualitativo. E aí, depois, na análise quantitativa, com os dados dos chefes de família, a gente fez um pareamento quantitativo. Mas eu acho que estão na apresentação as variáveis que foram usadas. Mas para as aldeias, a gente escolheu, eram 8 aldeias tratadas, 8 controles. Eu podia até ter feito uma conta de pareamento, mas a gente sei que não valia a pena. A gente foi mais na sensibilidade de novo da pessoa do ISA. A gente tinha... depois a gente vai ver, mas tinha uma restrição geográfica, porque a gente tinha que fazer um trajeto possível no número de dias que a gente tinha, e tinha rio para atravessar, e algumas aldeias eram distantes, então tinha uma escolha que estava dada de restrição de trajeto que a gente podia fazer, e aí nos trajetos possíveis a busca era por aldeias de mais ou menos o mesmo tamanho, e aí isso a gente conseguia medir, porque aí eu sabia o tamanho da população, eu sabia exatamente a população que tinha lá, e um pouco no que o ISA falava culturalmente, quais eram as aldeias mais abertas, menos abertas, não porque a gente foi mais nas abertas, mas aí no pareamento, né? Eu falei assim, para essa aldeia aqui que vocês puseram no painel, culturalmente ela é mais parecida com qual? Mas isso ficou numa análise só qualitativa mesmo, esse pedaço. Bom, obrigado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente retomar a apresentação?
Acho que podemos prosseguir então, Lígia. Então tá. Então, deixa eu compartilhar de novo aqui. Então, aqui, com escolha das aldeias, justamente. A gente começou pela escolha das aldeias. Aí essa questão de análise depois dos dados é isso. Como eram poucas aldeias, a gente tirou médias simples e fez comparações mais simples. No caso do nível das casas, a gente conseguiu fazer um pareamento levando em consideração características das famílias. Então, a escolha das aldeias parte das premissas utilizadas na instalação, né? Então, aldeias maiores, isso era um critério do ISA para instalar o painel. Ele começou pelas aldeias maiores e que tivessem um mínimo de infraestrutura comunitária. Não precisava ter ou uma escola, ou um posto de saúde, alguma estrutura comunitária precisava ter. Então, isso foi também critério para escolher o grupo de comparação. E o trajeto de campo que era relevante, porque era isso, assim, o trajeto incluía a picape, mas incluía também o barco, e para alguns lugares elas tinham que voltar para a aldeia anterior para pernoitar e para continuar a viagem. Então, esse trajeto ele foi também muito definidor do que era possível fazer. E aí, como eu falei, a gente deu ênfase para análise quali na escolha das aldeias. Então, tratadas mais factível do ponto de vista da receptividade das aldeias e parecidas. Aí, o parecidas tinha o tamanho, mas tinha a localização geográfica, porque dado que a gente estava fazendo um trajeto, a gente estava procurando aldeias próximas, e tinha uma questão de costumes e tradições que também era bem claro. E aqui estão só os nomes das aldeias. Então, só o que eu falei que houve muita troca, né? Se a gente olha de cima para baixo aqui as tabelas, em negrito estão são as aldeias que foram efetivamente visitadas. Então, de acordo com o planejado, foram 3 pares. Uma já estava planejada que não ia ter par, né? Então, do grupo foram 3 pares que foram visitados de acordo com o planejado. E depois tem um grupo de 3 aqui que as tratadas foram visitadas, mas as controles foram trocadas. Uma que só o controle foi visitado, e as inclusões que foram feitas em consequência do que aconteceu no primeiro campo. E aqui está, né? Substituições ocorreram ao longo do planejamento, informação de painel instalado em lugar que a gente não sabia, festas que de última hora a gente ficou sabendo que iam impossibilitar as visitas, e também durante o campo teve esse caso de um luto em aldeia que paralisou a aldeia e a gente ficou sem a entrevista. Aí é um pouco o que eu já falei, né? A especificidade do território, ele leva você a pensar indicadores de avaliação específicos para aquela realidade. Que talvez seja específica, inclusive, do Xingu, mas certamente o que eu vou medir na comunidade de Xingu não é o mesmo que eu vou mediria em outras realidades de comunidades remotas ou isoladas em relação à energia. Aí eu tinha, como eu falei, eu tinha 2 questionários, um para a aldeia, esse que com 5 blocos, um sobre o uso de energia de fato e os arranjos locais da aldeia, tanto para o uso do diesel como do painel. Uma pergunta de projeção futura, porque a gente tinha essa informação de demanda reprimida e um pouco entender o tamanho dessa demanda reprimida por energia. Então, intenção de compra relacionada à energia, que explora a demanda por mais aparelhos eletroeletrônicos e analisa essa demanda, se essa demanda aumenta com a presença do painel solar. Então, a gente estava querendo um pouco medir também isso, assim, será que o painel resolveu um pouco, já resolveu essa restrição de demanda de energia, ou, na verdade, só aguçou o interesse por mais? E aí tinham blocos específicos que foram respondidos pelos responsáveis, né? Então, eu tinha um bloco de perguntas sobre o posto de saúde, que respondia o responsável pelo posto de saúde, um bloco de perguntas sobre a escola, que respondia o professor, e onde tinha outros locais comunitários, né, como Casa de Semente, era um deles, que tem, algumas aldeias têm essa produção de sementes, também um bloco específico, sobre o uso efetivo e potencial de uso também
de mais energia. E aí o questionário das pessoas, também 5 blocos, tinha uma parte que era mais para ajudar no pareamento de tratamento e controle, né, com características sociodemográficas das famílias, posse de bens que exijam eletricidade, então, entender um pouco essa demanda que ele já tem de bens, demanda de energia, e aqui tem uma pergunta sobre o que eles querem, gostariam de ter. E nesse bloco é interessante, eu não sei se eu pus aqui na apresentação, mas a gente tinha essa suposição e confirmou lá que a demanda de energia é diferente para o homem e para a mulher, né? A mulher que é o tanquinho para lavar roupa e economizar horas nos seus afazeres domésticos, o homem que é energia para a internet, para a televisão, para o rádio, para outra coisa. Então, as demandas dentro do seio familiar, elas são diferentes também. Perguntas também sobre emergências de saúde, sensação de segurança. Já comentei de emergência, não tinha tanta emergência de saúde relatada, né? Para a gente concluir muita coisa, mas bom que a gente perguntou sobre sensação de segurança. E um último bloco que eu comentei, de uso do tempo e comunicação, que aqui explorou também um pouco de mudança de hábito e também um pouco de percepção sobre se a energia afeta ou não os costumes tradicionais. Bom, em relação ao campo, um pouco das instruções que a gente tinha na pesquisa de dicionário da aldeia foi respondido espontaneamente, principalmente pelas lideranças, que na grande maioria é o cacique, é o pajé, e para as perguntas específicas de escola e posto de saúde por um responsável. Uma coisa que surgiu como uma hipótese nossa, mas que a gente não viu acontecendo, em vez de a gente pedir para o que o cacique respondesse, que talvez fosse uma pressuposição nossa que o cacique é que seria a pessoa, se sentiria a pessoa mais competente para responder as perguntas, a gente queria testar essa hipótese se ter o painel solar que exige um conhecimento técnico avançado causaria alguma mudança de liderança natural dentro das aldeias. Então, era um pouco, se a pergunta foi feita mais ampla, assim, quem é a pessoa, a liderança que pode responder isso? A gente tinha uma hipótese que talvez a gente conseguisse ver onde o painel solar estivesse instalado uma mudança de pessoas, de funções, né, de pessoas se voltariam. Mas isso não parece ter sido o caso. Foi uma hipótese que a gente levantou, mas que não apareceu nas respostas. Sim, expectativa de tempo máximo 1 hora por grupo. E algumas informações complementares que a gente pegou direto para o ISA. Então, sobre a atividade produtiva de cada aldeia, em vez de usar o tempo do questionário para perguntar o que eles fazem, recolheu essa informação direto do ISA. Sobre o treinamento de painéis solares, eles tinham lista de quem tinha participado, quem não tinha participado. Então, a gente acabou privilegiando a informação do ISA. Inclusive, em relação... Tem uma outra confusão nas respostas, a gente usou a informação que o ISA tinha, que aí no final eu achei que era a melhor informação, que é essa questão de posse também, né? Isso não na parte mas das famílias, porque a gente queria saber se a família tinha um mini gerador ou um painel próprio. Aí, uma família que tem outras fontes próprias de energia, a energia da comunidade ela é menos relevante. Mas essa questão de propriedade também é uma pergunta muito confusa, porque se ele não tem o dele, mas da vizinha, e está tudo bem, e é tudo meio de todo mundo. Não é de todo mundo, mas um pouco é. Então, foram perguntas que foram difíceis a gente ter. Assim, a ideia era mapear quantas fontes de energia a gente tinha privadas na aldeia, e essa informação a gente vieram com respostas contraditórias, e a gente acabou usando só a informação que o ISA tinha. Assim, o que eles sabiam que estava instalado, o que eles mesmos tinham instalado e o que eles conheciam que tinham instalado, e trabalhamos na perspectiva deles, porque a gente tinha certeza que todas as aldeias estavam com o mesmo critério para dizer o que tinha de fonte de energia ou não.
Aí o que aconteceu entre o primeiro e o segundo campo, que eu tinha comentado que a gente aproveitou para fazer alguns ajustes, tinham passado para a gente uma idade mínima para considerar um homem adulto, e talvez isso tenha relação com a sua pergunta, Diego, de aceitar 25 anos ou mais. Que essa entrada paulatina na vida adulta e de assumir efetivamente responsabilidades, da informação que a gente teve, 18 anos, ainda era muito jovem. Ele ainda não estava completamente com responsabilidades próprias e, portanto, talvez tivesse dificuldade de responder as perguntas que a gente estava fazendo. Mas aí, no primeiro campo, foi detectado que era possível, que esses jovens tinham, sim, conversando na aldeia, com condição de responder, e a gente também queria aumentar o nosso tamanho de amostra. Então, a gente liberou para falar com jovens que já tivessem 18 anos. Mas com esse detalhe, né, que fossem chefes de família, porque ser chefe de família é uma área de que ele tem mais responsabilidade. Em relação à escolaridade, aí é mais detalhe, né? Assim, uma dificuldade de responder anos de estudo, e por mais também, assim, você pergunta você já prevê no questionário o termo do anos de estudo formal do MEC, uma explicação do lado, mas mesmo assim faltou, então a gente fez alguns ajustes aqui para os adultos. Em relação ao uso de aparelhos eletrônicos, também uma questão de onde o aparelho e onde usa o aparelho, mas isso era a falha do questionário mesmo, da forma de perguntar. E aí o uso do tempo, que é aquele ponto que eu trouxe, que o perguntar o ontem e o hoje deu na mesma, e a questão do lazer não fazia muita diferença perguntar se era na hora de lazer ou não era. A gente fez esses pequenos ajustes. E aqui, eu não vou entrar muito no detalhe, mas só comentando que eu tinha falado, né? Para parte da análise que foi feita com chefes de família, fez um pareamento usando o Propensity Score. Então, né? Aqui estão as variáveis usadas, características da aldeia, se está no Alto Xingu e número de casas na aldeia, o tamanho da aldeia. Essa parte do Alto Xingu é a definição do território lá do norte e sul, então eu tinha algumas aldeias mais ao norte, algumas aldeias mais ao sul, e características dos entrevistados, número de moradores na casa, escolaridade, se a decisão na casa tomada conjunta por homem, por marido e mulher, se possui energia em casa, se existe Bolsa Família, várias famílias têm, gênero de quem está respondendo, idade. Então, essas foram as variáveis que foram usadas aqui no pareamento. E, na sequência, usando o pareamento como ponderação para o grupo de... a gente faz uma segunda regressão, estimar que esse beta 1, aqui eu não vou entrar muito em detalhe disso, mas que é efetivamente o impacto estimado, e para isso entram de novo as variáveis controlando no segundo nível. Nessa parte econométrica, a gente fez alguns testes de robustez desses resultados, a gente privilegiou as estimativas no nível da casa, quer dizer que, assim, usando a informação do chefe de família de cada casa, mas em algumas aldeias não só o chefe tinha respondido, mais pessoas da casa tinham respondido, então a gente pode fazer as mesmas estimativas aumentando a amostra, não fez diferença. Aqui é os modelos as formas de fazer as estimativas com o modelo Probit ou com o modelo de regressão que deu na mesma. E tipos de pareamento também, essas tentativas que a gente fez. Outro ajuste que a gente fez também, os resultados tiveram, foi ajuste de população finita. A gente está, porque não é, aqui na população finita não é nem questão que se a amostra é pequena ou se a amostra é grande. É que a população inteira do Xingu é de 6.500 pessoas. Ela é uma população pequena, né? Se a gente comparar. Né? Normalmente, quando você tem estatística, os resultados são válidos quando você vai ao infinito. E certamente em 6.500 não é um número tão grande assim. Então, a gente fez alguns ajustes estatísticos aqui e também não fez diferença nos resultados.
E aqui trazendo os resultados, eu tinha um monte de tabela aqui, eu achei que estava tabela demais, eu deixei só o texto, mas a gente pode explorar a tabela de resultados também, se for o caso. Então, aqui, o que a gente tem de resultados gerais das entrevistas, aí já juntando as entrevistas com os líderes de aldeia e com os chefes de família. É uma grande demanda reprimida forte por energia. Então, 97% dos entrevistados gostaria de ter mais acesso à energia. Aí, aqui, independente de ser tratado o controle, que eu estou olhando todas as aldeias juntas. Há conhecimento sobre vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de energia. Isso, tanto para o ISA como para o IEMA, era uma informação relevante para eles saberem assim, quão bem informados estão os índios se eles vão, nas decisões em relação ao uso de energia que eles vão tomar. Então, quando eles falam, por exemplo, aqui, preferência por utilização de painéis solares, não era só porque eles ganharam o painel solar do ISA, porque claramente nas outras respostas, ou abertas ou fechadas, vinham informações claras que eles sabiam que a potência de energia do painel é menor, que tem a questão da intermitência por conta de chuva. Então, não era por falta, isso aqui não era por falta de informação. Energia já incorporada ao dia a dia, então alguns usos aqui, né, dos domicílios tem celular, 72% das casas tem lâmpada e 41% delas tem televisão. Assim, a energia já está lá e já está sendo usada. E o treinamento, como eu falei, o treinamento, a gente, na nossa pesquisa, a gente não viu nenhum problema reportado sobre o uso dos painéis solares. Aí os principais usos do tempo não requerem energia, apesar de eu ter falado que assim essa foi um bloquinho problemático de perguntas em relação a lazer, em relação a ontem, o que a gente conseguiu tirar dessa resposta, uma coisa que é legal que apareceu, pelo menos eu achei legal, é que o que eles apresentam como ocupando a maior parte do tempo não depende de energia. Então tá aqui pesca, roça, jogar bola, conversar com os amigos e familiares, então do que vem de resposta do uso do tempo, porque essa pergunta acho que foi feita tanto aberta quanto fechada. E aí você tinha lá o uso do celular, assistir televisão, ouvir música, tinham opções, na parte estruturada do questionário, tinha um equilíbrio entre usos do tempo com energia, de coisas que necessitavam de energia e coisas que não necessitavam de energia. E claramente, o maior uso do tempo não necessita de energia. E aí, especificamente nos locais comunitários, a questão do posto de saúde, tanto relato de emergência médica, mas em relação à segurança, é citada como vantagem a disponibilidade de energia às 24 horas por dia. Em relação à educação, todas as aldeias querem ter oferta de ensino noturno. Hoje, o que eu entendi das aldeias é que o ensino fundamental está nas aldeias e quando os jovens vão fazer ensino médio, eles vão para cidades próximas, eles saem do ensino e vão para cidades próximas. Mas tem ensino de adultos, então tem uma demanda por mais ensino aqui, inclusive. E esse ensino noturno, no momento da pesquisa, ele já era maior, bem maior, aqui 43% das aldeias que tinham painel ofereciam já ensino noturno e só 25% das que não tinham painel. E só os professores das aldeias tratadas mencionam o uso do computador para fazer pesquisa. Isso veio de uma pergunta aberta também. Assim, aqui não era nem pergunta fechada, porque os professores eles têm que preencher relatórios mensais dos alunos e enviar para o MEC. Então, de alguma forma, com menos ou mais energia, eles têm que dar um jeito de conseguir usar o computador, internet e mandar os relatórios dos alunos. Mas a questão de uso para pesquisa só apareceu no grupo de tratamento, porque aí não aí a minha interpretação, né? Está fora do obrigatório. Se ele tem mais acesso, talvez fique mais fácil para ele fazer isso de fato. E de atividade produtiva, só teve uma aldeia que a gente visitou, que a instalação foi num local de produção. Nessa aldeia, o que eles falam é que o mais tempo de computador facilitou todo o processo de atividade. É um caso só, não tem
prazo para reportar. E aqui eu trouxe alguns dos resultados aqui das perguntas das casas para os chefes de famílias, que foi feito pareamento e a comparação de tratado-controle após pareamento. Então, assim, sempre possui energia para os equipamentos eletrônicos. Só 20% responde que tem energia quando quer usar os aparelhos eletrônicos. Mas essa resposta é bem maior no grupo de tratamento em relação ao grupo de controle. Apesar dessa diferença, quando a gente faz a estimativa de impacto, esse resultado não é estatisticamente significativo. E aí eu entro naquele ponto com a amostra, é possível que a gente vai ver resultados de impacto positivos, mas que não necessariamente a gente vai conseguir afirmar estatisticamente. Aí, painel é prioridade de posse no domicílio em relação ao mini gerador. Aí 91% a 98% eles dizem que preferem o painel. Essa preferência é maior no grupo de tratamento. Também não é estatisticamente significativo. Mas se for essa diferença, a interpretação nossa seria que quem já tem mais conhecimento do painel acaba defendendo e entendendo suas vantagens melhor. Você consegue ver um resultado a favor do painel aqui. Em relação ao celular, isso aqui a gente não sabia antes, a gente viu depois. Tem mais uso de celular, na verdade tem mais posse de... isso não está nesse resultado aqui, mas o que a gente viu depois é que tem mais posse de equipamentos eletrônicos no grupo de controle do que no grupo de tratamento. Então, antes do pareamento, seria esperado que o grupo de controle respondesse por mais uso de aparelhos eletrônicos pela posse, por terem mais aparelhos, né? Depois do pareamento, não necessariamente. E aqui, na verdade, a gente teve uma resposta de uso de celular. Tá certo. Tanto de uso de celular como uso de aparelhos, que foi uma resposta não esperada, porque a resposta que deu é que quem mais usa é o grupo de controle. E essa, eu achei estranho, eu falei assim, talvez a gente não tenha controlado por alguma coisa anterior em relação a esses usos e essas posses de aparelho. O pessoal do próprio IEMA falou assim, às vezes o uso de energia, ele abriu outras possibilidades de usos que não só o celular está conseguindo capturar esses outros usos do tempo. Mas essa aqui foi um resultado não esperado, que ficou meio sem ação. Esse treinamento do ISA era mais de interesse de medir, porque a gente sabia, a gente tinha a lista de quem tinha feito, né? Mas foi oferecido para todo mundo, era esperado que as aldeias tratadas tivessem feito mais. E essas são as duas respostas aqui embaixo em relação a costumes tradicionais. E aí, quando você pergunta se a energia afeta costumes tradicionais, 44% diz que sim, e aí você pode ler se é um copo cheio ou vazio, se isso é alto ou se é baixo. Mas o fato é que só 32% das aldeias tratadas achavam que a energia afeta costumes tradicionais contra quase 60% das aldeias controle. Então, parece que onde essa energia está 24 horas por dia disponível, a percepção é de que, na verdade, ela não é uma coisa tão ruim assim, né? Assim, vai comprometer os costumes da aldeia. E a outra pergunta era se a energia reduz conversas na aldeia, já que todo mundo vai para o celular, e aí só 25% diz que isso acontece, e no grupo de tratamento, 12% dizem. Isso é interessante porque quando você tem as perguntas, aí também tinham perguntas abertas e fechadas, as mães são iguaizinhas às mães das grandes metrópoles. O meu filho não sai do celular, o jovem... E aí você tem mães que reportam, não, porque não sai, é um problema, e a energia é um problema. Tem mãe que fala, não, assim, realmente, se eu não tomar uma atitude do celular, mas aí eles sabem, eu mando que eles têm que estar na reunião, tem que estar na hora da refeição junto, e tem hora certa, tem que limitar. Então, também não é tão óbvio assim. Assim, com certeza tem mais uso dos eletrônicos, com certeza são os jovens que usam mais,
e as mães ficam em cima, mas não necessariamente isso é visto como uma coisa ruim. E possui segurança no posto de saúde, como eu tinha falado, isso aparece aqui bem mais forte também no grupo de tratamento em relação ao grupo de controle. E os impactos estatisticamente significativos, eu já falei, mas só enfatizando, né, que a gente explorou outros indicadores. Todos os indicadores que a gente explorou, eles estavam, com exceção de um, estavam com o sinal esperado, mas os que efetivamente deram estatisticamente significativos foram esses de conversas na aldeia, perguntas abertas indicam interpretação, iluminação à noite favorece conversas até mais tarde, visitas para a família, apesar de energia gerar uso excessivo de celular, especialmente para jovens. Então, aparecem nas respostas abertas os dois pontos, né, o negativo e o positivo da disponibilidade de energia. De segurança no posto de saúde, apesar de não termos capturado grandes diferenças do uso efetivo, o fato de haver energia disponível 24 horas gera maior sensação de segurança. Isso que a gente conseguiu medir. E aí o uso de aparelhos portáteis, como eu comentei, que deu um resultado ao contrário do esperado, resultado não esperado após pareamento. E aí ficou em aberto essa possibilidade de diversificação do uso do tempo ou não observadas, né? Por mais que a gente tente mapear e controlar tudo, certamente algumas coisas escapam. E aí aqui é só fechando, né? Uma demanda reprimida forte. Além disso, a maior disponibilidade de energia contribuiu para diminuir uma visão negativa em relação à energia. Isso a gente vê nas duas respostas lá sobre conversas na aldeia, mas também sobre se afeta as tradições. E em relação a resultados ambientais, que fica essa pergunta, o que vai acontecer? O que a gente sabe é que se a estratégia for daqui para frente de usar mais energia limpa, você vai ter um cenário melhor, mais limpo do que um cenário só com diesel. Mas com um ano de uso, que a gente só viu o uso de toda a energia que estava disponível para eles, tanto do diesel quanto do painel. É isso. E aqui só estão os links da própria avaliação, das publicações do IEM em geral, porque tem vários estudos relacionados a esse tema, e esse último link é o do vídeo que eu passei. Lígia, você consegue enviar esses links para a gente aqui no chat? Eu vou sair do share aqui, acho que aí eu consigo copiar. Tá. Obrigada pela apresentação e vamos para mais uma rodada de perguntas. Quem quer perguntar? Se não tiver ninguém, eu quero. A Ilka levantou a mãozinha ali. Cadê? Ai, não sei onde que levanta a mão. Assim, ao vivo. Aqui. Não, eu não vou me aparecer aqui ao vivo, porque eu tô cheia de tubo aqui, de gelo, de negócio. Tá, então vamos, Ilka, primeiro. Você tá no mudo, peraí, deixa eu tirar o seu mudo aqui. Desculpa. Pronto. Lígia, primeiramente, parabéns, muito obrigada. Para mim, é um universo totalmente inóspito, a avaliação de impacto, eu aprendi muito. E a Rede Brasileira, né, de Monitoramento e Avaliação foi muito feliz nessa escolha, porque nós duas somos muito diferentes de prática, né? De intervenção, de avaliação, e isso torna tudo apaixonante. Eu queria saber, porque sempre minha preocupação é o avaliador inserido na avaliação. E conta para a gente, por favor, como era a Lígia antes de ter realizado essa avaliação e a Lígia depois. Olha, eu com certeza descobri quem é o índio do século XXI, que eu não tinha a menor noção de quem ele era. E foi uma avaliação nesse sentido, né, de eu normalmente fazer avaliações de impacto, com todo o rigor de robustez estatística, e ter que ser defrontado com um mundo, primeiro, diferente. Mas tudo bem, nos indicadores a gente tinha apoio para construir os indicadores,
mas partir de uma avaliação sabendo que a gente já está tendo uma amostra muito pequena e que tinham muitos riscos relacionados a essa questão de tamanho da amostra. E foram várias conversas com o pessoal do IEMA falando, olha, tem esse risco está dado, assim, eu não consigo mudar isso. E aí as nossas discussões eram muito, então, que resultado que vale? Uma resposta aberta, se eu olhar só as respostas abertas e fizer uma interpretação mais clara dessas respostas, isso vale? Ou vale mais só o resultado estatisticamente comprovado? Ou as comparações entre aldeias, que eu estou comparando 7 aldeias com 8 aldeias, quer dizer, os estatísticos, né? E foi uma conversa, falou assim, não, a gente vai, se esses resultados aparecerem, independentemente de eu ter um resultado extremamente robusto e estatisticamente significativo, a gente vai reportar esses resultados como resultados e sempre deixando claro para quem está sendo apresentado os resultados como foi feito, né? Das diferenças de cuidados e de robustez dos resultados, mas assim, isso é uma briga interna do rigor estatístico com os resultados mais quali, com o quanto você entra de interpretação e quanto você olha cruamente os números e não coloca nenhuma ação em cima daquilo. Entendi. Lígia, obrigada. Pronto, Ilka. Acho que a Márcia queria perguntar. É uma curiosidade. Bom, também agradecer demais a Lígia aí pela apresentação. Eu pulei um pedaço, mas vi o final. E a minha curiosidade, Lígia, é se você chegar a considerar os impactos negativos do uso da energia solar, porque eu ouvi dizer que tanto que as baterias têm vida útil, né, e as placas também, e que esse lixo que é gerado, sei lá, daqui quanto tempo, ele é extremamente poluente. Eu estava trabalhando com 2 associações interessadíssimas no painel solar, né? Elas não me contaram isso. Mas a EMA fez um estudo de projeções futuras em que eles colocaram ali custos e benefícios de todos os temas. Então, na minha fora do escopo, mas provavelmente dentro da avaliação do IES, talvez eles puseram. Porque é mais, do IEM é mais os aspectos ambientais, né? Porque como parte ambiental, a gente de cara já viu que não ia dar para medir impacto, porque um ano era muito pouco, assim, pouco exclusivo para uma bateria ter que ser trocada, né? A gente saiu eu não olhei mais para isso. Mas tem um estudo, eu não sei se eles colocaram, mas a princípio os custos e benefícios deveriam estar no estudo deles, quando eles prospectaram há 15 anos. Agora, eu fui a fazer uma apresentação dessa avaliação na feira de comunidades em Manaus. E quando eu fiz a apresentação, o próprio pessoal do Xingu fez uma apresentação deles também. E é engraçado, né? Porque eu levei uma apresentação assim, um pouco pior que essa que vocês viram, cheia de tabela, de número. E todas as outras apresentações eram só fotos, só fotografia. Que legal. Um caso de cultural. Foto não, porque é muito interessante. Eu tinha visto uma avaliação que envolvesse comunidade indígena e realmente, né, o que significa considerar a cultura e o contexto de uma avaliação assim, né? Uma das coisas é a forma de comunicar, né? Porque... Pois é. Mas o que eu ia comentar é que nessa apresentação, algumas fotografias sobre o cuidado com o lixo, porque tinha alguma contrapartida nesse treinamento, esse treinamento que a princípio eles receberam para uso particular,
O que eu entendi, mas eu só entendi lá na feira em Manaus, veio junto um treinamento de como descartar lixo nas aldeias. Porque antes de entrarem os eletrônicos, e não só os eletrônicos industrializados, na alimentação, era lixo na aldeia, era lixo que você jogava no mato e se autorreciclava. É tudo orgânico. E agora eles têm realmente uma questão com lixo a ser tratada. Não é só da bateria. Acho que a Verena, se não me engano, queria perguntar. Eu estou formulando minha pergunta aqui ainda. Posso passar na frente rapidinho, Verena? Pode passar. Eu estou olhando aqui o relatório. Tá. Uma dúvida que eu tive, Lígia, foi sobre como é que foi o termo de referência das instituições contratantes, porque você colocou muito aspectos do mundo real sobre como desenho de pesquisa, o que foi viável em termos de número de comunidades, até que foi viável esse match entre algumas comunidades para tentar fazer essa comparação, sempre colocando de forma muito transparente os limites metodológicos. Eu gostaria de saber assim, se no início as unidades contratantes tinham algum tipo de exigência e depois, no meio do caminho, eles souberam qual era a viabilidade ou não, se parte do desenho de pesquisa foi você aí para fazer essa combinação de qual e quanto. Eu acho que foi muito proposta minha, porque para a organização era muita novidade também esse mundo de avaliação. E esse mapa de riscos aí que eu passei em detalhes, na verdade, foi uma coisa que eu não teria feito de forma tão organizada, mas eu acho que foram nas conversas, acho que tinha tanto justamente descasamento de informação, né, de não estar acostumado com esse tipo de avaliação, e a gente passou a registrar. Não, então vamos registrar aqui, tentar explorar o máximo possível esses riscos, essas possibilidades, para estar todo mundo na mesma página. Mas acho que as grandes sugestões fui eu que fiz. Pronto, gente. Já vou fazer a minha pergunta. Lígia, eu fiquei pensando, eu estava querendo pensar alguma pergunta em relação a método e a contratar e tal, mas eu acho que tem uma curiosidade já até mais interessante de conversar. Um pouco de desdobramentos, assim. Como que foi para os contratantes depois de receber esses resultados, se eles pensaram em novas possibilidades de uso da avaliação, assim. Se alguma coisa te surpreendeu, assim, nessa relação, e se também, até para você, como avaliadora, isso possibilitou alguns outros caminhos, do tipo, essa causa pode ser usada mais para advocacy, em algum sentido, para a população indígena, alguma coisa assim mais política, não sei. Em relação a eles, tem um fato, sim. As entrevistadoras que foram a campo, elas foram escolhidas porque elas já tinham experiência com índio. É mais importante ter experiência já de indígena do que ter experiência como entrevistadora. Foi a escolha que a gente fez também. Mas em relação a outra pergunta, eu acho que a avaliação foi bem recebida. Eu estou fazendo outra avaliação agora para o IEMA, que não é uma avaliação exatamente de impacto, mas é uma avaliação quantitativa também. E eu acho que os números, né, a coisa quantitativa, ela dá uma sensação de segurança, que às vezes não é real, mas ela dá uma sensação de segurança, e eu acho que talvez ela dê um resultado mais, para um advocacy, talvez ela te permita um resultado mais rápido e forte. Então, eu acho que tem esse lado, por um lado, de um estranhamento com as metodologias, né, uma confiança de que
de que essas metodologias era um grupo que eu estava trabalhando que não conheço e nunca tinha, mas uma confiança e uma crença que aqueles resultados vão ajudar no advocacy, vão fazer a diferença na hora de defender. Ah, legal. Obrigada. Lígia, eu tenho uma pergunta. Você comentou um pouco sobre ter escolhido pessoas que foram a campo que tinham mais experiência já com experiências com índios. Se você puder falar um pouquinho do perfil do time de avaliação, quantas pessoas eram e essas escolhas mesmo, né? Entendo que você seja a especialista em metodologia e, enfim, como foi a escolha dessas pessoas? Porque para a gente que está começando, assim, se integrando cada vez mais no campo, a gente percebe que as avaliações são muito específicas, cada uma nas suas especificidades, e nem sempre a gente tem o conhecimento sobre o tema, né? E acaba começando a conhecer o tema, e aí fica uma coisa disso, o quanto que você tem que realmente saber sobre o tema, ou sobre os métodos, né? Ou, assim, um mix entre esse perfil. Essa escolha ela foi compartilhada, porque foi contratado um instituto de pesquisa de campo para fazer esse campo. Mas a escolha olhada comigo entre trazer pessoas com experiência em pesquisa, que já tivessem, né, muitas pesquisas, trazer pessoas. Foram duas entrevistadoras. No primeiro campo foram duas, no segundo foi um só. No primeiro campo, além das duas, tinham mais duas pessoas do IEMA coletando informações para o estudo específico deles, e sempre tinha uma pessoa do ISA ciceronando para facilitar a entrada nas meias e para facilitar a interlocução durante as entrevistas. Então, eram duas entrevistadoras nossas, mas sempre com mediação, pelo menos, de uma pessoa do ISA. Falamos da sua pergunta. Então, no caso do Xingu, a gente decidiu que já tem, porque, assim, elas ficaram no primeiro campo, acho que foram 8 dias, e no segundo campo, 3 ou 4 dias. Você tem duas portas de entrada no Xingu. Eu acho que no primeiro campo saiu pela mesma porta, pela mesma entrada, e no segundo campo foi por sul, entrou e saiu pelo outro lugar. Mas aí, na hora que você entra, você fica. Né? Você dormiu nas aldeias, compartilhou as casas, normalmente com casas de mulheres, a comida é a comida compartilhada de tapioca e de mandioca e peixe todo dia, então elas tinham lá uma listinha do ISA, de sugestões do ISA: olha, vocês não quiserem comer só mandioca e peixe, vocês têm que levar mais comida, e assim vai, dormir em rede, ou se não quiser dormir em rede, ter que levar o seu próprio saco de dormir. Então, muitas restrições que não é, assim, ser um entrevistador experiente não necessariamente te põe confortável nessa situação. Então, a escolha foi de treinar essas pessoas, elas foram treinadas, a gente passou e repassou o cenário, todos esses pontos que eu levantei aqui foram conversados, mas a gente privilegiou alguém que já te conhecesse de fato essa realidade. Eu respondi tudo que você perguntou. Sim, e só queria saber, em termos da construção metodológica, foi feita por você, principalmente? Tinha mais gente te apoiando nessa parte? Foi mais por mim, muito compartilhado com o gestor na época do IEMA, que está acostumado com a avaliação de impacto em si, é um engenheiro, então o engenheiro tem uma cabeça bem certinha, assim, né? Então, para conversar dessas coisas de estatística, dessas possibilidades, dá para conversar bem. Eu tive assistente comigo para a parte da análise de dados, que também acompanhou o processo, e a parte de definição do questionário foi mais input do ISO, que é quem efetivamente conhecia a realidade. Então, assim, cada pedacinho teve um apoio maior de um grupo diferente.
Eu só queria complementar o que o Jasmine perguntou, Lídia, em relação a essa questão da metodologia, assim, uma dúvida que eu tenho. Nesse caso, você teve você falou de engenheiro, né, um parceiro, assim, quase, em que se interessava por discutir um pouco isso. Mas, assim, na sua experiência em geral, como tentar encontrar esse tom certo, né, de falar sobre metodologia com o cliente? Porque muitas vezes ninguém se interessa por isso e é o que a gente mais se interessa, né? É fogo, né? Porque se você não fala nada, a pessoa no momento confia, se o resultado lá na frente não sair exatamente o esperado, assim, o que vai ser detonado vai ser a metodologia. A pessoa não entendeu, nem sabe qual foi feito. Então não dá para, não, pelo menos assim, do meu ponto de vista, não dá para falar assim, eu confio em mim e ponto final. A tentativa é sempre compartilhar o que está sendo feito, mas é fato que você vê a impaciência da pessoa que quer saber disso, não me interessa. Mas na hora que os resultados saírem, vai se interessar. Então, é meio, de alguma forma, tem que passar essa mensagem, tem que discutir essa questão metodológica. E eu acho que tem uma questão assim que não só, eu acho que tem uma questão, talvez você pode falar que é da mudança. Você não precisa ficar discutindo exatamente a forma funcional, o pareamento, quais variáveis entraram exatamente, mas eu preciso fazer a pessoa entender as hipóteses que você está fazendo. Então, assim, eu preciso construir um grupo de comparação que seja o mais rápido possível. Assim, não é qualquer grupo, não é só se sortear uma amostra, já tem um grupo de comparação. Eu acho que você precisa de argumentos mais das hipóteses por trás das metodologias econométricas para mostrar para as pessoas o porquê da metodologia e que riscos que ela corre se você não fizer aquele procedimento. Interessante, muito bom. Obrigada. Mais alguém quer fazer perguntas? A gente acho que pode começar a caminhar para o finalzinho, que daqui a pouco a gente já está, na verdade, até extrapolando um pouquinho do nosso tempo. Mas aqui a conversa tá boa. Alguém mais? Bom, então deixa eu só então eu falar que para mim foi bem interessante fazer essa avaliação, assim, ela foi bem fora da caixa, né? Acho que só de falar do Xingu já é fora da caixa, mas ela exigiu pensar em estratégias, pensar em indicadores, formas, ela exigiu muita troca. Tá, eu pensei muito sozinho, acho que muita metodologia eu pensei sozinha, mas não dava para pensar tudo sozinho. Acho que em nenhuma avaliação dá, mas essa em específico não tinha como fazer. Então foi um desafio e foi legal. Assim, legal até o ponto final, até esse vídeo que eu fiz questão de mostrar, porque fiquei super feliz com o resultado do vídeo, de ver uma animação com o resultado de uma avaliação que tem tanta, né, coisa metodológica por trás chata, né, de número, de estatística, e como você pode sim transformar isso numa coisa mais palatável de comunicação. Mas eu nem sei se ficou tão fácil assim, mas enfim. Certamente muito mais fácil do que apresentações mais formais. E muito legal poder compartilhar. Assim, faz reviver um pouco e repensar algumas coisas da avaliação. A gente que agradece, Lígia, pelo compartilhamento dessa experiência tão única, assim, né? Acho que ficam, assim, até algumas curiosidades aqui que não vão dar para sanar agora e talvez até surjam depois, porque é algo realmente, assim... Enfim, até você comentou que você não tinha noção de como era o índio moderno e a partir disso, né, mergulhou nesse assunto e passou a ter total noção. E... imagino que tenha sido assim realmente um desafio mesmo, né? Acho que para qualquer avaliador, que não é um assunto comum, não, dificilmente tem avaliadores aí especialistas nisso, né? Ou se tivessem pouquíssimos, mas
Então, a gente agradece muito pelo seu tempo, em compartilhar conosco essa experiência. E parabéns pelo trabalho. E pelo resultado final, que, de fato, um vídeo é muito mais palatável mesmo, né? Chega nas pessoas e, independente do nível de escolaridade, elas conseguem compreender bem mais ali, daquele jeito didático, que dá para ver ali que tem grupo de controle, alguma comparação, né? Deu para perceber um pouquinho da metodologia da avaliação ali pelo vídeo mesmo. Ah, legal. Obrigada de novo pelo convite e pelas perguntas. Sempre bom. Faz a gente pensar. Obrigada. E mais alguém quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Só uma sugestão, seria ótimo se nos seminários, conferências, as avaliações, enfim, não vou falar cases, mas algumas experiências foram em cases que são estáticos, em vídeo ficou tão gostoso, e já não, olha que eu estou cansada, não me deu sono nem um pouco, e foi a primeira vez que eu tive esse prazer de ver e enxergar uma avaliação em vídeo. Eu adorei o formato, amei. Ah, legal. Eu acho que as conferências, sobretudo internacionais, iam ganhar muito se fossem mais em vídeo. Uma dinâmica a mais, dinâmica, né? E depois reuniria pelo menos alguns representantes do público beneficiário, seria muito bom. Olha aí, tem mesmo da utilização de mídia. Imagem. A gente conversou hoje de manhã sobre isso, e esse é um dos que levantou, que é assunto transversal interessante, né? A comunicação e a visualização de resultados, né? Como um assunto importante para tratar. Eu acho que a linguagem é mais viva, Márcia, em forma de vídeo. É, com certeza. Ficou muito bom mesmo, com certeza. Além de que até para devolver... amei, Lívia, você está de parabéns. Exatamente. Como Lígia falou, eles interagem mais em grupo. A dinâmica deles é mais grupal. Muito bom, Lígia. Temos que ir atrás de financiadores para transformar resultados, relatórios em vídeo. Colocar isso nos orçamentos, isso sim. Muito bem, Márcia. E minha gente, parabéns por esse espaço de roda de conversa, porque o avaliador é tão solitário, a gente não tem momento de se autoavaliar e muito menos de devolver para o público beneficiário a avaliação. Então, fica muito triste. Você não sente frustração, Lígia? Eu acho ruim trabalhar sozinho. Eu também. Assim, sempre uma troca tem que ter, senão empobrece muito. Exatamente. E uma vez que a gente entrega o relatório, acabou, o cliente já parte para outra coisa, a gente já sai atrás de outras consultorias, então a gente não consegue mais estabelecer uma conexão com aquele grupo que foi tão importante para a gente durante aquele período. E aí a gente, de novo, né, fica naquele dilema, o papel do avaliador. Porque para quem está contratando é só mais inicial, mas para a gente que ficou entranhada com aquele público-alvo, não só foi uma ferramenta gerencial. É meu grande dilema enquanto avaliação, enquanto avaliadora. Mas, enfim, toda profissão, né, tem suas dores, suas frustrações. O importante é que a gente se sente útil.
Ah, com certeza. Isso é o mais importante, eu acho. Mila, quer fazer alguma pergunta para a Lígia? Ai, ai. Bom, eu amei. Eu amei tomar conhecimento dessa avaliação de impacto. Sim, foi muito legal. E muito peculiar, assim, impressionante de imaginar o universo que você pode parar sendo um avaliador. Pode sim. A gente vai para lugares que nunca imaginamos. Pena que você Porque no não fundo foi a campo, nós somos Lígia. borboletas, né? Pois é. Mas da próxima vez ela vai. Depois que as meninas voltaram e começaram a relatar tudo, eu fiquei um pouco arrependida de não ter ido. Eu acho que o interessante está sendo são com os atores locais. Mas já foi de uma mesa sem tamanho. Mila levantou a mão? Mila, Alô? Ela escreveu aqui do lado. eu acho que ela já está morrendo de sono também. Bom, vamos encerrar então o nosso bate-papo. Agradeço mais uma vez, Lígia, em nome de todos os jovens aqui que tiveram essa oportunidade de conversar com você. E esperamos continuar aí nessa missão. Com certeza contribui com principalmente com a nossa animação em entrar nessa área e nos tornar avaliadores profissionais aí de carreira.